Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Aline Araújo, aqui do Jornal do Comércio. Eu estou aqui com a Carol Albuquerque e a gente vai apresentar hoje o Naftalina para vocês em homenagem à Semana das Mulheres. É a Semana Internacional da Mulher. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher e a gente está aqui hoje para falar que as mulheres também fazem parte desse meio geek. Elas também estão inseridas, a gente também gosta e a gente veio mostrar para vocês um pouquinho de como é que a gente passa por tudo isso e como a gente precisa ser vista e como a gente precisa também de representatividade no meio. Pois é, a gente vai aproveitar esse espaço e falar da representatividade, de como ela é importante, das mudanças que a gente vê ao longo do tempo, né? Seja em quadrinhos, em filmes, em tudo que pode trazer pra gente, pra nos mostrar, pra gente poder se ver na tela também. É isso. Então, como a gente está falando, o meio geek, ele tem esse problema. Ele hipersexualiza as mulheres, os personagens, a gente vai mostrar ao longo do programa para vocês como é que funciona isso. Muita gente chama de mimimi e na realidade nós mulheres sabemos que não é mimimi. Muitas não têm espaço para jogar, às vezes a gente quer estar ali jogando, mas o pessoal, os homens, acham que aquilo ali não é para mulher, entendeu? Então a gente vai mostrar para vocês aí agora Sim, calma. alguns personagens que antes eram bem hipersexualizados e agora estão evoluindo com o tempo. Ainda não está do formato ideal, mas está evoluindo. A gente tem a Bulma, né, de Dragon Ball, que antes tinha uma conotação extremamente Sexualizada. Ela era bastante sexualizada. Inclusive, tem várias cenas da Bulma no Dragon Ball antigo que foram cortadas em alguns países porque ela aparece assim, né? Às vezes nua, às vezes com alguém tocando nela, às vezes com as roupas bem sugestivas. Ela sempre foi uma gênia. Nossas convidadas aqui ao meu duas, lado, né? A Bulma A do atual, Dragon Ball modificada, né? E do outro lado, a Bulma antiga, mais decotada, com roupas mais curtas, que assim, a gente acredita, né, que tinha o objetivo de chamar a atenção porque o público era majoritariamente masculino. Isso acontece muito em HQ, nos filmes, em tudo isso. Era para manter a personagem, tendo a atenção do público. Exato, assim. do público masculino, levantando o imaginário, produzindo essa questão do imaginário mesmo masculino de se interessar pela personagem mulher apenas pelo lado sexual, entendeu? E assim, além da Bulma, a gente tem uma mudança também agora da Supergirl. Ela sofreu essa mudança do HQ para a série. Na série ela usa uma roupa adequada para a luta, né? Não é um topzinho ou... Não é o ideal também, né? Porque, assim, ainda pode melhorar bastante. Pode. E a gente sabe que se fosse na vida real, se fosse pra gente lutar com essa roupa, ainda assim seria bem difícil. Mas já está mais próximo do que seria aceitável. Porque antes, é bem possível, se vocês prestarem atenção aí nas imagens, são roupas curtíssimas, que valorizam partes, que valorizam... às vezes em posições... Às vezes não é nem a roupa, às vezes a roupa, como a gente tem no primeiro quadrinho, a roupa é bem parecida com a da série, mas não sei se é o segundo quadrinho. São posições, São né? posições que não valorizam tanto a personagem assim. Ou que valorizam para um lado que não seria o... para um lado que não é o lado heróico dela. É apenas um lado de aparência. É o que a gente tem aí, essa a mudança, né, que a gente tem aí. Então, essa é uma questão que a gente vem percebendo que o cinema, de maneira geral, ele vem evoluindo. Ele está pegando agora não só aquela menina com perfil frágil e fraco, e está criando personagens com conteúdo. Mesmo aquelas que não vão para a força física. Elas têm cérebro e elas pensam e elas fazem alguma coisa. Elas não são só um objeto. Elas não estão ali só de enfeite. Como é o caso
Eu pulei, né? Mas enfim. A gente vai ver agora um vídeo falando exatamente sobre essa questão da hipersexualização dos personagens. No meio dos cosplay, né? Que é da Ashley Mello, fotógrafa aqui do jornal, falando um pouco sobre essa questão, o machismo nesse mundo, né? Nesse nicho. Como todo mundo tá sabendo, o Esquadrão Suicida tá chegando e com isso muitos cosplayers Harley Quinns estão por aí, né? Já tem um tempo isso. E aí, semana passada rolou um evento aqui, né, de cosplay. E tinha muitas Harley Quinns lá e tal. Enfim. Então, o que é que acontece? Eu vi um conhecido, né, na internet, né, no meu Facebook, que também faz cosplay. Ele postou lá uma conversa, um print de uma conversa que ele teve com um amigo dele. E essa conversa me deixou bem incomodada, tipo, bem incomodada. Mas o que é que tinha nessa conversa, né? Eu vou dizer a vocês agora. Tinha lá o seguinte, ele tava conversando lá com um amigo dele, dizendo que tava revoltado porque agora só queriam saber de Harley Quinns e etc e tal. Daí o amigo dele pegou e respondeu o seguinte: óbvio que querem saber das Harleys, elas são gostosas, cara. Parou, né, nego? Parou. Talvez a criatura que tenha falado isso nem saiba o que é que tava reproduzindo, né? Mas eu queria aqui dizer uma coisa pra vocês. Como cosplayer, eu me senti bem ofendida em ver isso, sabe? Que não é novidade machismo dentro desse mundo cosplay. Principalmente quando há personagens que têm uma roupa mais decotada ou colada, ou enfim, sabe? Isso é foda. Por isso, ano passado, quando eu fiz o cosplay da Selina Kyle, né, a Catwoman, que a roupa dela é super colada e tal, e eu fui assediada altas vezes porque eu estava vestindo o cosplay dela. O que me incomodou, na real, foi ver meninas achando esse comentário desse menino super normal e super legal. Super up, sabe? Super... Nossa, que baby, isso não é normal e isso é nojento. Isso é bem nojento. Isso, é que vocês puderam ver aí foi a Ashley Mello, ela é fotógrafa aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, e ela está explicando que além da hipersexualização de personagens, é bem notável no comentário masculino, o pessoal acaba falando sobre, em formato de brincadeira, falam piadas, que na realidade acabam se perpetuando porque são levadas como piada, quando na verdade não é uma brincadeira, certo? Você está lidando com pessoas, você está comentando sobre pessoas, sobre mulheres, e isso acaba retraindo algumas delas de ser cosplayers e ir da forma que queriam para alguns eventos porque elas vão ser assediadas. Isso me lembra eu tô conversando sobre isso com uma amiga minha, ela tem vontade de fazer um cosplay de Mortal Kombat, eu não lembro agora o nome da personagem, mas ela ficou com medo de ser assediada por conta da roupa. Ela tá lá vestindo o personagem que ela gosta, a personagem favorita dela do jogo, e ela não quis usar, ela se sentiu acuada de usar aquela roupa por causa do assédio que poderia sofrer caso fosse assim, caso se vestisse assim para participar de algum evento. E aí, é a questão, ok, as meninas estão sendo representadas, ganhamos esse espaço, talvez essa questão da roupa, da forma sexualizada, a gente percebe isso como um problema também. Mas aí, o problema, às vezes, eu não sei se estou me fazendo entender. A gente tem esse problema, sim, com relação às roupas, Existem a imagem. pessoas que se sentem representadas por aquelas roupas. Isso, que querem usar aquilo, mas também o assédio não permite que isso aconteça. Mas tem também aquelas pessoas que não se sentem representadas por essas roupas, por aqueles personagens. Se você perceber em algumas séries, HQs, animes, se você reparar, as mulheres não estão representadas em um todo. Normalmente os personagens são masculinos e às vezes tem uma mulher ali que não interage muito e você não se identifica com ela. Você não sabe porque ela está ali ao certo. A gente sabe que existem Jedi, por exemplo. Na saga Star Wars, você sabe que existem Jedi mulheres, mas elas não eram tão presentes. Mesmo a Leia, isso já foi discutido a exaustão, se você for em blogs e... A questão atualmente Legends, né? Não é mais canônico.
Exato. Você tem a Leia lá, ela tá lá como mulher, mas ela não usa a força. E se eu quero ser uma Jedi que usa a força, o que é que eu faço? Eu não tenho uma identificação. Eu vou me inspirar em quem para ser uma Jedi que usa a força? Se a Leia não usava a força, ela não era Jedi. Então, o que acontece é que agora a gente vem percebendo que, mais uma vez, o cinema ele vem expandindo, isso é um campo em ascensão. Então, o que acontece no último filme, no penúltimo filme da saga Star Wars, teve a Rey, e ela estava lá e foi um boom de meninas, o efeito Rey, né, como algumas pessoas chamam, que usaram as roupas da Rey. A gente está vendo aí uma seleção, na época do lançamento do filme, logo em seguida teve a Comic Con de San Diego. Então as crianças, as meninas, se sentiram bastante bem representadas e estão aí, utilizando as roupas e foram realmente para o evento. Vamos dar uma passada nos comentários aqui, aproveitar o gancho, né? A gente tem várias pessoas aqui assistindo com a gente, comentando, né? A Amélia Lima, a Eliana Carvalho, a Soraya Damasio também. E a Gisele Aquino, ela faz uns comentários bem pertinentes aqui. Ela diz que é um assunto que não é esgotado, né? Tanto que a gente está aqui repetindo. A gente tem que bater na mesma tecla, porque a gente não pode cansar de bater nessa tecla, de tentar corrigir o que acontece, né? E ela acrescenta aqui também, né? A verdade é que encontramos esses sentimentos machistas em mulheres. Isso vai levar um tempo para corrigir. Se é que vamos corrigir. O machismo é cultural e é muito triste. Correto. E realmente as meninas acabam reproduzindo isso também, né? E por essa questão do machismo a gente encontra em todos os meios nerds. Eu lembro, quando saiu Despertar da Força, houve muitas críticas a Rey. Como é que uma Jedi tão jovem, tão nova, recém-descobrindo a Força, Exato. consegue fazer tanto assim? E ninguém lembra que, tanto na trilogia original como na trilogia prequel, o Anakin e o Luke, eles usam a Força de um jeito que todo mundo se impressiona. Ou seja, os homens podem ser prodígios, as mulheres não, porque é Pois meio inaceitável, que é meio sem lógica, na verdade, as mulheres serem prodígios quando os homens são. Não faz sentido. Então, Essa questão do machismo, essa questão de mulheres machistas, como a Gisélia, né, isso? A Gisélia falou, é uma questão cultural, é um fato, mas para a gente combater uma questão problemática cultural, a gente tem que fazer exatamente isso que a gente está tentando trazer hoje para vocês. A gente tem que falar, a gente não pode silenciar, a gente não pode passar por um assédio, mesmo que entre cosplayers, mesmo que entre jogadores. Se lá no game o pessoal fala mal de você, você tem que reagir, você não pode ficar calado, porque senão, como eu falei, é uma coisa que se perpetua e você vai deixando e você vai perdendo espaço e autonomia E como você não pode se calar, a gente, há algum tempo, um pai publicou em um grupo fechado, e esse print circulou bastante na internet, que é o Eros Reis. Ele falou que queria encontrar outras pessoas que tivessem filhas da idade da filha dele para que as meninas pudessem jogar juntas, porque elas sofriam assédio, elas eram xingadas no jogo por serem meninas. E aí ele chamou aí o pessoal. Como foi em um grupo fechado, a gente não consegue saber realmente se ele conseguiu, né, com essas outras meninas para jogarem com a filhinha dele. E a gente torce que sim, porque é um meio para as meninas também se fortalecerem, né? E assim, os homens que veem mulheres ocupando espaços, eles têm esse probleminha em querer silenciar, em querer ocupar aquele espaço. Eu não vou dizer em ocupar aquele espaço, mas eles ficam perturbados com a mulher ocupando certos espaços. Então é bem importante que a gente está aqui hoje falando sobre essa questão de representatividade, de como é esse meio dito geek, como eles tratam as mulheres. A gente sabe que mulheres diretoras, mulheres atrizes, elas têm esses problemas para se inserir nos meios, e a questão é não ser silenciada, na verdade. O que lembra a gente que o cinema, mais uma vez, ele está em ascensão, ele está prestando bastante atenção, abrindo bastante espaço para as mulheres. Bastante não, como eu já falei, não é o suficiente. Mas aí, o que acontece, eu vou passar um trailer agora para vocês. É um trechinho ali do filme do Batman vs Superman, né, quando
Eles o filme estão não foi apanhando. tão bom, né? O filme Mas não a foi gente tão bom, mas vamos estamos esperando... Quando eu tava no cinema assistindo, quando ela chegou, eu fiz finalmente uma cena que vai... As expectativas estão melhores com relação a ela. E ela tá salvando o Batman, né? Ela chegou no meio da confusão e tá ali e salvou apenas o Batman. Isso é bem legal da parte do filme. Pois é, a Mulher Maravilha... vocês estão vendo aí a imagem, né? Esse ano a gente tem o filme, né, da Mulher Maravilha, Isso. que é dirigido por uma mulher. Não é o maior orçamento de uma mulher no cinema, não é a primeira mulher a ter um orçamento grande, mas é a primeira dirigindo um filme de super-herói. Isso. E aí fica essa expectativa bem grande da gente para Eu, pelo poder menos, assistir. estou bem empolgada Eu tô bem com ansiosa. o filme. Eu espero que seja bem melhor que o Batman vs Superman, que foi Eu espero bem com fraco. certeza, porque a gente sabe, querendo ou não, sempre vai existir, por mais que sejam poucos ou uma minoria, a gente sabe que sempre vão existir comentários citando que um filme com a heroína não chama tanta atenção, tudo isso, né? Mas a Mulher Maravilha é um ícone, então a culpa com certeza não vai ser disso, se o filme for ruim. E a gente espera que seja muito bom. É verdade. Se você perceber, a Mulher Maravilha é uma das mulheres que realmente são fortes com conteúdo, são inteligentes. E ela é muito bem, assim, a gente se sente representada por ela. Muitas mulheres saem com fantasias no carnaval e as pessoas falam, poxa, só tem Mulher Maravilha aqui. Mas é porque a gente tem poucas heroínas, Temos né? poucos ícones para nos representar. Exato. O que é que a gente vê muito? Carnaval passou agora, né? Supergirl, Mulher Maravilha. Porque E exatamente esse é o ponto que a gente está falando. São poucas representações pra gente. E essa é uma questão que vem crescendo. E como eu falei anteriormente, é uma questão também que você não pode só fazer uma mulher que vá à luta, que bata melhor do que os homens. A questão não é tomar o lugar dos homens, nem nada nesse sentido. A questão inteira é só fazer o resto das mulheres se sentirem representadas, que é o ponto crucial aqui. Então, o que acontece hoje é que a gente vê personagens de mulheres que têm ali o controle da situação, que são pessoas pensantes, não são objetos, como é o caso da Felicity. A gente vai mostrar aí para vocês Minha também ídola um de vídeo, que teve um episódio recente, não é spoiler, porque já aconteceu há quase um mês, se eu não me engano. A Felicity, acontece que o Oliver mata o namorado da Felicity. E aí ele fica lá naquele drama dele, meu Deus, foi culpa minha, é o que ele sempre faz. E ela vai e diz, não foi culpa sua, vamos seguir em frente, porque foi outra pessoa e a gente vai pegar ela, entendeu? Vamos seguir em frente, deixa de drama, porque é isso. a gente tem que discutir isso depois, Aline, de quanto tempo é spoiler. É verdade. Estão me crucificando aqui dizendo que foi spoiler. Gente, foi spoiler? Eu acho que não foi spoiler. Já passou na Warner, gente. Já deu tempo de baixar. Depois de um mês já não é spoiler. Tem a Vamos lá. regra. Tem a regra. Depois de um mês não é spoiler, tá bom. Então, é isso, né? Também tem aquela questão da Daphne, né? Que você falou outro dia. Pois é. A gente, lembrando disso tudo, eu vou até passar aqui nos comentários rapidinho, porque o Gustavo, ele cita também Power Rangers, que temos duas, né, heroínas, tanto na série como no filme, que são meninas heroínas, né? Então filme aí chegando esse mês, fica também Fica essa dica ansiedade, aí também, fica né? a dica aí para observar. E a gente também, lembrando disso tudo, né, a gente começa a lembrar de coisas que a gente via antes. E eu lembrei de um caso do filme, do primeiro Scooby-Doo, que a Daphne, ela reclama que não quer ser mais Ela tá cansada de ser um rostinho bonito, Isso, né? ela tá cansada de ser um membro do grupo que é salvo. Ela quer também ajudar a salvar. E aí, eu não sei se vocês lembram, fica aí também uma dica para rever, né? Que é o primeiro Scooby-Doo, quando ela tenta salvar todo mundo e não ser a menininha indefesa da questão. Eu acho que o ponto é exatamente isso que a gente vem falando, que não importa o que aconteceu, mas você não pode silenciar. Você tem que falar, não tem que deixar para lá, como propõem algumas pessoas, você tem que reagir àquilo e não perpetuar essas piadas, né, como se fossem uma realidade, porque elas não são realidade,
A gente vem provando isso, as mulheres vêm provando isso, a gente atua nos mais diversos setores. Temos designers, animadoras trabalhando na Pixar, temos brasileiras trabalhando nesses setores que são majoritariamente masculinos, mas que vem ganhando assim, espaço porque tem competência para fazer. Não é cota, não é nada disso, é porque tem competência e é o que o mundo precisa entender. Também no mundo geek, né? Porque a gente precisa desse espaço, a gente precisa dessa representatividade. É o que a gente vem falando, a exaustão. Basicamente é isso, né? Pois é, isso. Vamos dar uma passada aqui nos comentários de novo do pessoal aqui. O Gustavo de Andrade, né, que citou os Power Rangers, ele falou também da Mulher Maravilha, né, como a gente citou aqui. A Eliana fala que a sociedade um dia vai entender o que são as igualdades e as diferenças, né? E, claro, que existem as diferenças entre homens e mulheres, a gente quer equidade nos espaços. É isso que a gente Exatamente. busca. A gente, é o que eu falei, né? A gente não está tentando pegar o espaço de ninguém. A gente está aqui hoje no Naftalina, que é comandado por 2 homens, não porque eles gostam mais do que a gente ou porque a gente não se interessa pelo espaço. É só uma questão de a gente não atua no setor deles. Mas a gente também tem competência para isso. Chamando a gente volta. Pois é, então aqui, agradecer a todo mundo que nos acompanhou, né? A Quitéria Alta aqui, o Ivanson, o Rafael Albuquerque também, que ele pediu para mandar um beijo para ele, o Rafinha. O Daniel Mariano, que tentou mudar de assunto, mas o assunto aqui hoje é sobre mulher, certo? E agradecer a todo mundo aí que participou com a gente. Continuem, as meninas, nosso recado é esse, continuem buscando o seu espaço, continuem reclamando que tem pouca heroína, porque a gente vai conseguir um dia assistir um filme, olhar para a tela e pensar, podia ser eu. Verdade. É isso, muito obrigada e lembrando apenas que a gente está aqui hoje porque a semana do Dia Internacional das Mulheres e toda a programação da TVJC é apresentada por nós que trabalhamos aqui da casa no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. A semana inteira, se vocês perceberem aí, começou desde o início da semana e vai até o final da semana. Vocês fiquem com a gente que tem vários programas aí na grade da TVJC. Obrigada e tchau. Tchau, gente.